Boa tarde a todos. Estamos aqui para o nosso primeiro programa muito especial pelo mundo, que tem aí por objetivo fazer uma análise dos principais fatos que ocorreram na semana com os nossos convidados, ambos historiadores, professor Aurélio Fernandes, professor Eden Pereira. Temos aí, esperamos aí nos próximos minutos falar aí, conversar com você sobre os principais acontecimentos da última semana. Rapidamente vou atualizar aqui os números do coronavírus no mundo. Infelizmente, a cada dia temos aí um crescimento exponencial da pandemia, a ponto de vários integrantes da Organização Mundial de Saúde se manifestarem. E o Brasil segue aí na segunda colocação deste triste ranking, que é a realidade que o mundo passou a viver nos últimos tempos, de viver convivendo e tendo que enfrentar essa pandemia que afeta todo o planeta. São hoje mais de 9.871.711 infectados, tendo os Estados Unidos com 2.493.873 infectados, superando a 125 mil mortes, e o Brasil com 1.274.974. Essa semana tivemos diversos acontecimentos muito importantes. Temos aí um conflito que foi iniciado já em semanas anteriores entre a China e a Índia. Tiveram um atrito as forças militares de ambos os países na fronteira, na região fronteiriça, e é uma situação que vem se complicando nas últimas semanas. Houve uma participação da Rússia na tentativa de mediar esse conflito. Mais para frente, os nossos convidados vão estar abordando o tema com mais profundidade. Também houve uma manifestação do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, que diz que o país já busca deslocar forças armadas para a Índia, justamente nessa estratégia de pressionar a China e usando aí outra potência nuclear, que é a Índia. Também temos ainda no Oriente, já indo para a Europa, um retorno, um aumento da pandemia. Já se fala em segunda onda na China, na Coreia do Sul e na Alemanha, países aí que desde o princípio foram considerados exemplos no combate ao avanço da doença, mas que agora enfrentam problemas devido aos chamados novos surtos do coronavírus. Se viemos aqui para as Américas, tivemos uma manifestação importante de diversos intelectuais alemães pedindo o fim das sanções dos Estados Unidos a Cuba. Cabe lembrar que, a partir do ano 2015, 2016, quando se iniciou uma reaproximação dos Estados Unidos com a ilha caribenha, diversas empresas e diversos órgãos dos Estados europeus começaram a investir e desenvolver atividades em Cuba, e por conta disso, essas mesmas empresas e figuras, às vezes ligadas à cultura, ao teatro, ao cinema, começam a enfrentar os problemas das sanções comerciais. Também falaremos da África e de diversos outros países. De imediato, peço a todos que nos acompanhem nas redes sociais, facebook.com/cotidiano_news, twitter.com/cotidiano_news e Instagram, @cotidiano_news. Lembrando a todos que esse é o nosso programa pelo mundo, que busca aí resgatar os principais fatos da semana. Vamos começar com o professor Eden Pereira, que vai falar um pouco sobre o que está acontecendo na África. Professor Eden. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Aurélio. Boa tarde a todas e todos que me escutam, que sintonizam nesse momento. Eu começo, falando sobre uma situação muito complexa que se desenvolve ali em torno de uma disputa hoje existente sobre a afluente do Rio Nilo. E aí eu coloco que essa é uma disputa que já existe já há um bom tempo entre Egito, Sudão e a Etiópia, que são três países que vêm disputando juntamente vem tendo uma série de conflitos em relação
a construção de uma barragem que está sendo que está em 90% de sua conclusão entre a Etiópia e o Sudão. E o governo etíope tinha anunciado na semana passada que a partir do dia 1º de julho eles inaugurariam a barragem. E a partir disso, eles se retiraram das negociações, né? Era uma negociação tripartite entre a Etiópia, o Sudão e o Egito, em relação a como que se daria os níveis, por exemplo, de tração da água, quais seriam os impactos que haveria sobre o Nilo, e qual seria a frequência de uso também dessa barragem para geração de energia elétrica na Etiópia. É importante colocar, né, que o governo etíope ele coloca a construção dessa barragem como como uma obra extremamente importante. E aí é importante colocar, né, porque a gente tem que elevar, né, a importância dessa obra, porque a construção de uma barragem que é uma barragem que pode gerar aí energia não só elétrica, não só para a Etiópia, ligando várias áreas do interior do país, como também pode gerar energia elétrica também para outros países da região, como Quênia, Sudão Sudão do Sul pode gerar energia suficiente para poder abranger esses outros países também. Então é um projeto muito importante para a Etiópia. Só que isso pode gerar uma diminuição, né, da afluência do Rio Nilo, que ele é essencial para a produção tanto agrícola quanto para consumo, né? Porque ele é o principal rio ali daquela região da África que passa passa também pelo Sudão e pelo Egito. Eu acho também importante colocar que o Egito e o Sudão, mediante essa situação frente à Etiópia, eles colocaram que essa semana eles fizeram um pedido junto ao Conselho de Segurança da ONU para que mediasse essa situação, visto que a Etiópia ela se retirou das negociações tripartites. E aí, né, isso aí hoje de manhã, né, hoje de manhã já apareceu uma outra notícia que dentro de 2 ou 3 semanas poderia haver um acordo entre as três partes, mas aí em 2 ou 3 semanas a abertura da barragem, a abertura da usina hidrelétrica já vai se dar. Então é algo muito tenso, inclusive generais, tanto no Sudão quanto no Egito chegaram a ser convocados para poder estar em mobilização, para um plano, né, de mobilização. E lembrando, né, que tanto o Sudão quanto o Egito são governos que são presididos por militares, né? O Sudão hoje ele é presidido por uma junta militar que depois o presidente Omar al-Bashir, no ano de 2019, em 11 de abril de 2019, ele foi deposto por meio de um golpe de Estado. E o al-Sisi, ele não ascendeu por um golpe de Estado, ele ascendeu, na verdade, por eleições diretas que ocorreram no Egito, e aí levaram ele à presidência após um período extremamente conturbado, onde o Egito esteve à beira da guerra civil. E aí esse pedido foi levado ao Conselho de Segurança, que vai estar analisando, e aí o Conselho de Segurança já também chamou também as partes para estarem dialogando, e aí a gente vê aí, né, a importância da água enquanto um fator aí, né, num presente próximo a ser discutido, né, enquanto um recurso natural. E aí no Egito também, vou aproveitar e vou falar também de uma outra informação também. Essa semana, e isso vem como consequência também das últimas semanas, dos desdobramentos da Guerra Civil Líbia, onde o Egito ele se contrapõe ao governo do Acordo Nacional Líbio, porque o governo do Acordo Nacional Líbio, segundo o governo egípcio, ele não teria condições de governar o país, e mais do que isso, grupos terroristas que estão atuando livremente na Líbia ameaçam também a segurança nacional do Egito. E aí isso levou, né, principalmente porque as forças do general Khalifa Haftar, elas sofreram uma derrota muito importante, estratégica, em torno da capital líbia, Trípoli, nas últimas 2 semanas. Inclusive levou a eles recuarem até a cidade de Sirte.
E aí, mediante a isso e mediante também uma ingerência turca, né, porque hoje a Turquia ela tá ligada diretamente ao conflito que existe hoje na Líbia. Ela interveio, né, na Guerra Civil Líbia e graças à sua ajuda, o governo da Acordo Nacional conseguiu se manter e conseguiu fazer recuar o exército do general Haftar, que hoje ele tem suporte do Egito, mas não tinha um suporte do ponto de vista direto, como tem, por exemplo, o governo da Acordo Nacional da Turquia. Então o Egito ele aludiu à possibilidade de estar fazendo uma intervenção, uma ingerência militar no conflito líbio. Lembrando que em 2015 o general Sisi já estava no poder já no Egito. Ele já tinha sido um dos responsáveis por uma operação militar na Líbia que conseguiu fazer com que fazer com que fosse estabelecido o governo do Acordo Nacional, que depois o governo do Acordo Nacional implodiu. Ou seja, o Egito tem uma ligação direta ali naquela região, uma disputa também que envolve Turquia, envolve Grécia, envolve a França e outros países ali em volta do Mediterrâneo, daquela área ali, disputa do Mediterrâneo Oriental. Com essas notícias eu encerro aí a parte de África. Vamos partindo para a Ásia, então, com o professor Aurélio Fernandes. Tentativa dos Estados Unidos de intervir de alguma maneira no conflito ali na China, né? O Departamento de Estado se oferecendo para enviar tropas, quer dizer, é muito provável que o governo hindu veja isso com bons olhos, é um governo conservador, de uma linha muito próxima à mesma linha do Donald Trump. Então, a tendência é um governo xenófobo, um governo que persegue as minorias, né, na Índia. Então, a probabilidade é muito grande de aceitar esse apoio americano, acirrando mais ainda a contradição, apesar de que a China está apostando na negociação, está apostando no sentido de jogar água nessa fervura. Uma das notícias do Paquistão é a ajuda que a China vem tentando levar, né, para o Paquistão, só que, na realidade, o Paquistão perdeu o controle completamente da expansão do Covid, da pandemia, né? Nós temos agora mercado negro de plasma sanguíneo no Paquistão. Quer dizer, hoje existe uma pesquisa no sentido de se usar o plasma das pessoas que já tiveram a Covid para usar como tratamento, né? E isso está levando a ver mercado negro de plasma no Paquistão. Está havendo uma repressão e tudo mais, mas não estão se conseguindo. Ao mesmo tempo, né, para vocês terem uma ideia, quase 3 mil euros pelo plasma que está sendo cobrado nesse mercado negro. E o sistema de saúde está à beira do colapso. Alguns médicos sendo agredidos, estão sendo acusados de serem culpados, inclusive, pela expansão da pandemia. E o Paquistão tem uma taxa de infecção mais rápida do mundo, né? Uma taxa de infecção extremamente alta. Mais de 5 mil pessoas são infectadas todos os dias no Paquistão. Na Índia, voltando para a Índia, você está tendo hoje, uma das principais notícias na Índia é as acusações à polícia de ignorar as violências de hindus contra muçulmanos. Algumas semanas atrás, houveram alterações à lei da nacionalidade que deram origem à manifestação de grupos religiosos, de progressistas, que afirmavam que a mudança seria um retrocesso no país laico. Então, vários grupos de pessoas hindus atacaram casas, estabelecimentos comerciais de pessoas muçulmanas, e a polícia principalmente de Nova Delhi, foi acusada de fazer vista grossa a esses ataques e, pelo contrário, culpando os ativistas que questionavam essa lei de terem sido responsáveis por essas manifestações, prendendo esses ativistas. Enfim, uma das mais importantes, a que mais teve repercussão, foi a Safora Zargar, que era uma estudante muçulmana
e que ela estava grávida de 5 meses, foi presa, pediu para aguardar o julgamento em liberdade, e a resposta da polícia foi que o fato dela estar grávida não diminuía a gravidade dos atos dela. Ela recorreu à justiça e a justiça permitiu que ela saísse após pagar uma fiança. Ainda na Ásia, voltando à questão da China, a China, essa semana, também, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional, declarou uma forte oposição ao plano dos Estados Unidos de plano diário na região da Ásia-Pacífico, que a China não vai ficar parada caso isso continue. Mais um degrau, né, nessas tentativas de acirrar as contradições, as tensões com a China. Né. Também da China, a propagação do vírus em Pequim, que foi notícia de todos os jornais, né, na semana passada. É curioso que a continuidade da notícia não ocorre. Né? A propagação da Covid já está basicamente controlada, essas são notícias que estão, né, vindo da China. Né? Em Beijing, pouquíssimas, dos 256 casos confirmados, 253 estavam relacionados a esse início da pandemia, enquanto outros 3 ainda estavam sendo analisados. Apenas 10 desses casos foram considerados pacientes em condições graves ou críticas. E um dado interessante, que depois eu vou comentar quando nós falamos dos Estados Unidos, né, o famoso paciente de $1 milhão, que foi o paciente que teve que pagar, né, o tratamento da Covid, teve um valor altíssimo cobrado para ele pelos planos de saúde americanos. Mais de 95% dos chineses estão cobertos por seguro médico básico. Ou seja, os residentes urbanos e rurais da China podem desfrutar reembolso de mais de 60% de suas despesas hospitalares em 2019. Ou seja, 329 milhões de chineses foram cobertos pelo Programa Nacional de Seguro Médico Básico para trabalhadores urbanos e outro 1 bilhão pelo plano para residentes urbanos e rurais. Ou seja, a China, né, o sistema de saúde chinês garantindo aí tratamento de saúde de uma população muito maior que a população, por exemplo, dos Estados Unidos, que é hoje um dos epicentros. Né? Nós vamos discutir daqui a pouco, vamos apresentar daqui a pouco o crescimento que está tendo, né, do coronavírus nos Estados Unidos. Da Ásia, são essas as notícias. Professor Eden Pereira. Gostaria de acrescentar algumas coisas em relação à China que eu considero que são importantes. Como foi colocado, né, essa semana, teve mais um surto de casos, né, um crescimento de casos na China de Covid, que pode ser encarado por algumas mídias chinesas, inclusive encarado como uma espécie de segunda onda de infecções pela Covid-19. E aí o governo chinês ele tem buscado, né, manter algumas medidas restritivas na maior parte do país, em um momento, né, onde o país ele passa por uma série de chuvas, né, tem a região sudeste, a região sul do país, a centro-sul passa por um momento das chamadas monções, né? Eu não sei se o nosso telespectador ou telespectadora está familiarizado com o fenômeno das monções, quando uma determinada massa de ar quente sai de um local muito seco e do oceano vem uma massa de ar úmida, gelada, e os dois se encontram e acontece vários fenômenos meteorológicos que levam a tempestades. E aí nesse momento está acontecendo uma série de tempestades, é um momento, né, de acontecer uma série de tempestades nas regiões sul-sudeste da China, e algumas pessoas têm essas regiões, na maioria das vezes são regiões muito isoladas no interior do país, regiões algumas vezes montanhosas, né, na região de Guangxi, Sichuan, que são regiões de difícil acesso. E aí o governo chinês ele tem se colocado à disposição, ele tem dado prioridade justamente a atender essas pessoas em meio
a essa situação. Lembrando que o número de casos crescentes por Covid-19 na China, principalmente em Pequim, eles vêm do interior do país, ou seja, reforça aquela ideia que alguns cientistas já vêm discutindo aqui no Ocidente já há muito tempo, inclusive vale discutir isso também em algum sentido aqui na América Latina, principalmente no Brasil, que é a ideia de que a Covid ela pode adormecer no interior do país, pode continuar mantendo-se no interior do país, para até então voltar a reaparecer nas principais cidades, né, dos países. E aí eu colocaria também mais uma informação que eu considero importante sobre a China. Eu caí um momento, não sei se o Aurélio chegou a colocar isso, mas essa semana o Senado dos Estados Unidos aprovou uma lei sancionando vários funcionários chineses, principalmente os membros do Partido Comunista, que tenham a ver de alguma forma com a aprovação da nova lei de segurança que será aplicada em Hong Kong. Ou seja, mais uma medida aí, né, de enfrentamento dos Estados Unidos em relação à China, mais uma inclusive do Congresso dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles estão, o Congresso dos Estados Unidos e a presidência dos Estados Unidos, se tem uma coisa que eles concordam muito bem em relação à política internacional, isso a gente pode até ver naquela famigerada salva de palmas que no mês de janeiro foi dada ao autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, que já não é presidente de mais nada, num parlamento onde democratas e republicanos eles aplaudiram, né, a Juan Guaidó. E aí, nesse momento de política internacional, é a única hora onde republicanos e democratas chegam a algum acordo nos Estados Unidos. É isso. Sobre a Ásia, é isso. Obrigado, professor Eden. Vamos partindo para a Europa, então. Professor Aurélio Fernandes. Passar pelo Oriente Médio, depois a gente vai para a Europa? Pode ser, Oriente Médio. No Oriente Médio, né, devido à Covid, a Arábia Saudita suspendeu a grande peregrinação no Al-Meca, prevista para final de julho, para você terem uma ideia, né, do que essa pandemia tem causado no mundo. Né. Na Cisjordânia, mais uma vez, nós estamos vendo agora, 1º de junho, começa a política, né, a decisão tomada pelo Estado sionista de Israel de anexar parte da Cisjordânia, e estão havendo mobilizações agora no mundo contra essa proposta que vai ser encaminhada a partir de julho. Mais de cerca de 1.080 parlamentares europeus pedem à União Europeia da Cisjordânia, parlamentares de 25 países da Europa, assinaram uma carta rejeitando a anexação parcial da Cisjordânia. Parlamentares da União Europeia, do Reino Unido e da Islândia, que não fazem parte, né, da União Europeia. Ao mesmo tempo, uma série de entidades na França vem pressionando o governo francês e também a União Europeia para impedir essas novas radicalistas naquela região. Também do Oriente Médio, vem a notícia de milhões de crianças yemenitas à beira da fome. O Iêmen, já há algum tempo, né, vem num processo, 5 anos, num processo de guerra, né, e o governo reconhecido pela Arábia Saudita são apoiados pelo Irã. E esse país, pobre do Oriente Médio, sua economia dizimada, milhões de desempregados e 80% do país precisando de ajuda humanitária. Então são quase 2,4 milhões de crianças que podem estar desnutridas. Então a Unicef vem fazendo uma campanha no sentido de, né, garantir. Agora, óbvio, a gente tem que ter bem claro que ali tem uma série de interesses, né? O governo reconhecido internacionalmente é apoiado pela Arábia Saudita e tinha uma postura de extermínio também de parte da população que eles reconheciam não como iemenitas, né? Então esses rebeldes houthis eram perseguidos por esses governos,
enfim, é uma situação que está levando, no final das contas, o preço pago pelo povo iemenita em 2,4 milhões de crianças. Eu lembro na época do ataque, né, dos Estados Unidos ao Iraque, que várias vezes foram divulgados números enormes, números expressivos, mostrando que os principais atingidos no ataque ao Iraque não foram, né, as classes dominantes iraquianas, não foram as crianças e os jovens que foram as principais vítimas, né, dessa guerra, como de qualquer outra guerra civil ou invasão imperialista. Então, do Oriente Médio são essas principais notícias desse giro nosso. Obrigado, professor Aurélio. Professor Eden, quer agregar alguma coisa sobre o Oriente Médio ou partimos para a Europa? Partimos para a Europa. Beleza, pode ir tocar daí então. Bom, vou começar na Europa com uma notícia que é, para quem gosta de futebol, uma notícia bastante importante, né? Que essa semana, tribunais suíços, eles investiram uma série de eles intensificaram, né, uma série de investigações sobre o ex-presidente da UEFA, Michel Platini, né? E aí o Michel Platini hoje ele não é mais presidente da UEFA, mas é importante colocar que o Michel Platini ele é um dos principais parceiros políticos do ex-presidente da FIFA, o Joseph Blatter, e o presidente e ex-presidente da UEFA, o Michel Platini, ele é acusado, né, de envolvimento em casos de corrupção envolvendo a UEFA, a FIFA, transmissões de jogos da Copa, tanto da Copa do Mundo quanto da Eurocopa, entre outras coisas que estão sendo investigadas relacionadas a ele. Lembrando que o presidente Blatter ele já foi preso, né? Ele é investigado também pelo FBI, e esse é uma investigação que ocorre a nível internacional, liderado tanto pela Interpol quanto diversas outras instituições de investigação, justamente por ocasião, né, de uma série de escândalos de corrupção que teriam ocorrido na FIFA. E aí eu queria só colocar, né, a título de curiosidade, né, para que quem tiver mais interessado possa pesquisar depois sobre o assunto. É importante colocar, né, que existe, né, existe uma campanha, né, muito grande por parte de alguns setores de empresários nos Estados Unidos, justamente, a favor de colocar, né, uma liderança, um empresário, né, alguns empresários árabes que estão interessados, né, em liderar a FIFA. Em 2016, durante a campanha presidencial do atual presidente Gianni Infantino, teve um príncipe jordaniano que chegou a receber milhões de dólares em investimentos de campanha, para poder, inclusive tem investigações relacionadas à campanha dele, porque existe um interesse, né, existia um interesse de que ele assumisse a FIFA, porque a FIFA adotava políticas muito contra os interesses de determinados países, como Estados Unidos. Alguns países da Europa também estavam discordando também das posições da FIFA, principalmente porque a FIFA havia escolhido como países que receberiam Copa do Mundo, Rússia, Catar, e que poderiam ter escolhido Marrocos na época. Depois veio a ideia da Copa do Mundo tripla, né, Estados Unidos, México e Canadá, mas naquela época a campanha para uma Copa do Mundo Marrocos havia uma grande campanha por isso e acabou não passando. Bom, indo para outras notícias na Europa, eu gostaria de passar na Rússia. Importante colocar que a Rússia essa semana celebrou, né, o dia da vitória, no dia 24, na quarta-feira, dia 24 de junho, né, os 75 anos da vitória sobre o nazifascismo, né, foi uma grande festa com a presença de várias lideranças internacionais. O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, esteve presente. O primeiro-ministro indiano, o Modi, também esteve presente, assim como também o presidente Xi Jinping também foi convidado. Eu não me recordo se ele foi, mas eu tenho quase certeza que ele foi a esse conjunto de comemorações que envolvem os 75 anos da vitória sobre o nazifascismo. Importante colocar
que a parte, né, dessa reunião, houve uma reunião entre os chanceleres, né, desses 3 países, né, eles se reuniram e aí para poder discutir, né, questões relativas tanto à parceria na integração euroasiática como também, né, relativas também à disputa, né, da fronteira, a disputa fronteiriça existente hoje aos conflitos, conflitos fronteiriços existentes na região do Caxemir, entre a China, o Paquistão e a Índia, mas mais especificamente a Índia e a China. Uma outra questão que é importante colocar também nessa semana da Rússia é que a Rússia iniciou essa semana, né, sua votação, né, pela reforma constitucional, né? Lembrando que a Rússia ela passa desde o final do ano passado por um processo de discussões, uma série de discussões sobre emendas e reformas à atual Constituição. A atual Constituição é uma Constituição outorgada pelo Boris Yeltsin, pelo antigo presidente Boris Yeltsin, em 1993. E aí essa Constituição que ela recebeu, ela teve uma série de discussões, suas emendas foram aprovadas pela Duma e hoje, a partir de quinta-feira, dia 25 de junho, elas entraram em votação. Lembrando que a Rússia ela colocou essa votação de uma maneira extensa por aproximadamente uma semana por causa de questões relacionadas à Covid-19, mas também por causa de questões também de testes. A Rússia está fazendo um teste, né? A Rússia desde então ela nunca tinha efetivado uma votação por e-mail, né? As pessoas na Rússia elas têm a condição de poder estar votando por e-mail, ou seja, você tem a condição de estar fazendo voto presencial e estar fazendo voto por e-mail. Então existe um teste também dentro dessa votação, desse referendo pela reforma constitucional. Lembrando que não são todos os atores políticos na Rússia que são a favor da reforma constitucional. O Partido Comunista da Federação Russa havia soltado uma nota semanas atrás manifestando-se contra a reforma constitucional, justamente porque a reforma constitucional ela traz um dispositivo que permite ao presidente Putin poder se reeleger até 2036, e isso é algo que o Partido Comunista da Federação Russa ele é contra, não por princípios, mas porque a Rússia ela fez uma reforma na Constituição que não passou por uma Assembleia Constituinte, portanto, porque quando você faz uma reforma constitucional, a princípio deveria-se haver um processo eleitoral para que se chamasse, né, uma Assembleia Constituinte. Isso é algo que não aconteceu na Rússia. A Rússia, o presidente Putin, ele convocou as eleições, o processo de constituinte, o parlamento russo ele concordou com as reformas da Constituição e desde então ele vem empreendendo uma série de discussões sobre a lei orgânica, sobre a principal lei orgânica nacional do país. Importante colocar que a votação vai até dia 1º de julho, ou seja, até quarta-feira agora. E isso é um prazo consideravelmente longo até para votação, justamente porque existem grupos sociais, camadas sociais que estão participando dessa votação. Conforme eu falei, existem grupos de risco da Covid-19 que estão participando do processo eleitoral, como aposentados, pessoas que são, idosos, pessoas que são parte do grupo de risco e que estão votando categoria por categoria. Até o dia de hoje, até hoje de manhã, 20% das pessoas já haviam votado, né, no processo de constituinte. Espera-se que até 20% daqueles que estão prontos para votar, né? Eu ia falar listos, né, mas pessoas que estão prontas, aptas para votar, votaram até o dia de hoje. A votação segue até quarta-feira. Um outro país que está passando por um processo eleitoral também é a Polônia, e aí eu queria destacar que a Polônia realiza suas eleições amanhã, eleições presidenciais amanhã, no dia 28 de junho. Existem 2 candidatos principais que são os favoritos para estarem no segundo turno, que é o atual presidente Andrzej Duda,
o atual presidente Andrzej Duda é um candidato independente, porém, ele é ligado ao partido da extrema-direita, um partido com vernizes fascistas, chamado Justiça, Lei e Justiça, o nome do partido, e aí o Lei e Justiça, ele é um partido que apoia o presidente Duda de uma maneira indireta. O outro candidato, que é o candidato da oposição, que cresceu nas últimas semanas, ele é um candidato que substituiu, o nome dele é Rafał Trzaskowski, ele é o candidato de uma coalizão chamada Plataforma Cívica, que é um partido de orientação liberal, centro-direita, que é um partido pró-União Europeia, e é um partido que tinha uma candidata há poucas semanas atrás, que era a Maria Kidawa-Błońska, só que ela se afastou da campanha, dando lugar essa figura pública, né, que é o Rafał Trzaskowski. Ele é prefeito de Varsóvia e ele é um prefeito que é muito... ele possui muitas polêmicas, certamente, relacionadas não só às suas posições relacionadas à Rússia em relação a outras minorias, né, dentro da Polônia, mas também porque ele possui, né, uma posição pró-União Europeia, então ele possui um apoio de boa parte da sociedade polonesa que é contrária às posições de Duda conflitantes com a União Europeia e que vê nele, né, uma saída contra o fortalecimento de um autoritarismo sobre as mãos de Andrzej Duda. Lembrando que a eleição polonesa ela tem a possibilidade de 2 turnos, ou seja, hoje o Andrzej Duda tem 42% das intenções de voto e esse candidato de oposição, Rafał Trzaskowski, ele possui 31%, né, das intenções de voto. E aí existe uma questão muito curiosa, porque no segundo turno as intenções de voto elas dão uma virada para esse candidato da oposição. E aí a gente vê não só a importância do segundo turno nas eleições polonesas, como também a importância também de um candidato que conseguiu unificar a oposição polonesa, né? Uma oposição liberal, diga-se de passagem, não é uma oposição de esquerda, porque, como eu tinha falado, ele reúne em torno de si uma centro-direita liberal no país, que inclusive rachou com o próprio presidente Andrzej Duda, e que tem uma esperança de no segundo turno poder estar aí conseguindo chegar à presidência do país para os próximos 5 anos. Importante colocar que o Andrzej Duda, essa semana, ele foi aos Estados Unidos, ele foi inclusive o primeiro líder de Estado a fazer uma viagem aos Estados Unidos durante a crise da Covid-19, ou seja, é algo inédito. E isso que a gente já sabe, né, que o Andrzej Duda é conhecido por uma série de peripécias, né, porque ele colocou há algumas semanas atrás que quem garante a independência da Polônia são os exércitos dos Estados Unidos. Inclusive, essa semana, o Trump, de uma maneira de uma maneira indicativa, né, para o seu parceiro Duda, ele retirou algumas tropas da Alemanha e enviou-as para a Polônia, isso numa tentativa de atrair alguns círculos belicistas pró-OTAN dentro de Varsóvia, dentro da Polônia, para poder tentar fazer ajudar o presidente Duda na sua saga, né, rumo à reeleição na Polônia. Sobre a Europa, essas são as principais notícias aí que eu tenho a colocar. Muito obrigado, professor Eden. Professor Aurélio. Só complementar algumas coisas, quer dizer, essa semana a União Europeia confirmou que está fechando as fronteiras para americanos, russos e brasileiros, né, devido ao avanço da Covid nesses países. Outra notícia que saiu interessante, que às vezes as pessoas não têm fetiche, né, com os países nórdicos, como se os países nórdicos fossem uma perfeição em matéria de sociedade, de relações sociais e tudo mais, é que os
países nórdicos não são exceção às práticas racistas. Tiveram manifestações muito grandes nesses países questionando o racismo existente, né, na Suécia, Noruega, Finlândia. Em todos esses países você tem minorias como os Sami, que é um povo indígena que vive nessa região e que durante séculos sofreram discriminação, repressão, violação de direitos humanos e até mesmo práticas eugênicas. Para você ter uma ideia, a Suécia tem a infeliz honra de ter sido pioneira no lançamento do primeiro Instituto de Biologia Racial do mundo, né? E também, embora não fossem, né, grandes impérios na África, enfim, nas Antilhas, também tiveram participação, tinham colônia na África, nas Antilhas, e navios da Dinamarca, da Noruega e da Suécia participaram ativamente do comércio transatlântico de estados, de escravos. Então tem toda uma discussão, né, nesse sentido ocorrendo, existe muita xenofobia, né? A extrema-direita desses países resume a sua posição em relação ao racismo dizendo o seguinte: eles não somos racistas, nós somos patriotas, para vocês terem uma ideia. Bom, complementar só uma notícia em relação à Rússia, complementar o que o Eden colocou. O Putin, essa semana, aumentou impostos sobre os ricos, né, antes da reforma constitucional, e decretou uma série de medidas de apoio, né, social em função da Covid. Da Alemanha vem a notícia de que a extrema-direita alemã, que em 2017 foi considerada a terceira força no Bundestag, no parlamento alemão, né, a última projeção está colocando o voto dela em torno de 8%, muito abaixo dos quase 13% que ela obteve em 2017. Então, essa extrema-direita vem sofrendo uma série de enfrentamentos, né, internamente. Tem sérias divisões entre uma ala nacional e populista, mais, digamos, moderada, e o setor etno-nacionalista, que é bem mais próximo a uma postura claramente neonazista. A recente expulsão de um representante desse setor, membro da fração mais radical, tem apontado a possibilidade de surgimento de um partido mais à direita ainda, formado por essa facção. Mas a sua expressão eleitoral vem diminuindo durante a pandemia. De Portugal vem a notícia de que eles fizeram uma nova quarentena, quer dizer, aumentou o número de casos de Covid em Lisboa, né? No Reino Unido vem a notícia de que, mais uma vez, né, nós já estamos comentando isso em vários momentos, dizendo que a burguesia mundial, a burguesia de cada país está querendo jogar nas costas dos trabalhadores todo o preço da crise. As empresas do Reino Unido planejam cortar 25% dos trabalhadores que estão em licença até setembro. Vocês terem uma ideia, ou seja, 164 milhões de trabalhadores migrantes já perderam os empregos, agora vão enfrentar uma série de problemas, né, com essa política dessas empresas. E na Espanha, a Espanha está tentando salvar a sua temporada de turismo, abrindo de novo a possibilidade de viagens, né, apesar de que também na Espanha está havendo discussão, né, na Espanha. Por fim, uma notícia interessante, né, que é uma tentativa de reaproximação da União Europeia com a China, na medida que o presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu vão fazer videoconferências com o primeiro-ministro Li Keqiang e o presidente Xi Jinping, né, tentando retomar as relações com a China, que estão, né, tensionadas desde que a União Europeia se somou às críticas do imperialismo estadunidense de que Pequim tinha espalhado desinformações sobre o novo coronavírus. Essas são as complementações que eu queria fazer em relação à Europa. Obrigado, professor Aurélio Fernandes. Já aproveitando a notícia que o professor colocou aqui sobre a Alemanha fechar as fronteiras a Estados Unidos, Brasil e Rússia, é interessante a União Europeia, isso, ter fechado as fronteiras a esses três países. É interessante um artigo que a gente
republicou aqui no Cotidiano essa semana, que é de Nicolás Flores, publicado originalmente no Cuba Visão Internacional, que a União Europeia fecha as portas aí para os Estados Unidos, né, para receber seus turistas, mas mantém abertas as portas a Cuba. Bem interessante esse artigo, está lá no cotidiano.org, www.cotidiano.org, e com isso passamos para a América Latina. Professor Aurélio, já que falou sobre a Europa, continuamos daí na América Latina. Bom, na América Latina, essa semana teve uma notícia, né, da famosa nuvem de gafanhotos, né, que está chegando da Argentina, para a Argentina, Uruguai, e pode estar chegando ao Brasil. Tem gerado uma curiosa dizendo que ainda bem que não é uma nuvem, o presidente não é um gafanhoto e a nuvem é de Bolsonaro. Essa é uma piada, né, que vem rodando aí nas redes sociais. A possibilidade de destruição da produção na região sul do país, no Mato Grosso, toda essa região, é muito grande, estão gerando problemas sérios e uma tensão muito grande. Bom, a América Latina essa semana ultrapassa mais de 100 mil mortos pela Covid, né? Os países da América Latina registraram 2.859 mortes nas últimas horas, 24 horas, ou seja, você tem aí um número brutal de mortos pela Covid. O vírus vem ganhando força na América Latina devido à desigualdade, cidades densamente explotadas, as legiões de trabalhadores informais, sistemas de saúde que foram minados pelo neoliberalismo, né, enfim, e os governos que também têm atrapalhado, né, os governos têm tido um papel fundamental também de atrapalhar, né, isso é reconhecido inclusive no New York Times, tem uma matéria essa semana exatamente colocando essas questões. Bom, daí nós vamos para a Venezuela. Na Venezuela, o Conselho Eleitoral recém-indicado se declarou em sessão permanente para as eleições parlamentares de 2020. Então já estão sendo organizadas as eleições agora para o período 2020-2025, elegeu uma nova Assembleia Nacional. Na semana passada, inclusive, eu estava comentando sobre algumas pesquisas que já estavam sendo feitas lá. A Assembleia, né, atual, ela foi declarada em desacato pelo Tribunal Supremo de Justiça, mas o Conselho Nacional Eleitoral convidou as organizações políticas venezuelanas a apresentar suas propostas, e vários dos partidos de direita, inclusive alguns de direita, da oposição, participaram dessa discussão, dessa indicação, né, e tudo mais. O Tribunal Supremo de Justiça nomeou a 12 de junho os reitores e reitoras do CNE, os seus suplentes, né? Isso, como eu coloquei, foi fruto de um acordo. Uma série de partidos participaram, no 16 de setembro do ano passado, né? E a mesa de diálogo nacional. O Guaidó está desesperado, né, com a possibilidade dessas eleições. O Maduro tomou a iniciativa, né, já desde o início desse processo, inclusive colocando a possibilidade de um referendo revogatório no início do ano que vem para verificar o apoio popular ao seu governo, colocou esse desafio, né, para a oposição, e o Guaidó agora fez uma declaração dizendo que não reconhece mais o Zapatero como interlocutor na Venezuela, porque o Rodrigo Zapatero, perguntado se seria bom para a Venezuela se o governo Maduro caísse, ele respondeu que não, que acha que é bom para a Venezuela existir um acordo, uma negociação, né? Um discurso, inclusive, ensaiado um pouco pelo Trump essa semana, um discurso assim de tentar retomar a negociação com o Maduro e tudo mais. Enfim, isso vem demonstrando um fortalecimento, né, do governo Maduro no cenário internacional, mas não tem que levar nenhuma ilusão, porque o interesse do governo americano é a derrubada do governo Maduro. O parlamento venezuelano, essa semana, a Assembleia Nacional,
declarou uma questão que é fundamental, que é uma discussão que vem tendo naquela região há muito tempo, há quase 100 anos, que é a situação do território de Esequibo, que é um território da Venezuela reivindicado pela Guiana. Isso, a Guiana tinha aceitado um acordo que foi feito em 1966, mas em 2018 a Guiana entrou no Tribunal Penal Internacional pedindo uma revisão e dizendo que aquele território era deles e tudo mais, querendo criar, inclusive, né, algum tipo de atrito que justificasse, inclusive, a intervenção dos Estados Unidos ou da OTAN na região para defender a Guiana, enfim. É uma situação extremamente delicada e a Assembleia Nacional, de maioria opositora, tomou o posicionamento de que não vai aceitar que esse equipe seja retirado, né, da Venezuela. Uma outra notícia importante que saiu essa semana é que as autoridades venezuelanas anunciaram que o seu país está em 4º lugar para a apreensão de drogas. Então, essa é uma notícia muito importante para desmistificar todo o ataque dos Estados Unidos ao governo de Maduro, dizendo que é um governo ligado ao narcotráfico, que estimula o narcotráfico, que tem lucros com o narcotráfico, enfim. De acordo com o relatório mundial sobre drogas do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime, a Venezuela ocupa o 4º lugar em todo o mundo em apreensões de drogas, bem como no desmantelamento de laboratórios para processar cloridato de cocaína. Então, isso é uma pancada no discurso trumpista do imperialismo estadunidense de que a Venezuela estaria envolvida, o próprio governo da Venezuela estaria envolvido no tráfico de drogas. O país, a Venezuela, não tem o índice mais baixo de uso de drogas, de prevalência de uso de drogas, abaixo de 0,01%. Nem nesse sentido, né, você pode dizer que a Venezuela tem um consumo de drogas significativo. Nos últimos 14 anos, a Venezuela deteve 158 líderes de organizações de narcotráfico. 48% foi deportado para a Colômbia, 27% dos Estados Unidos e 25% para outros países. Então, quer dizer, isso é uma pancada e, mais uma vez, é uma derrota para o imperialismo americano, a própria ONU, né, declarar essa postura da Venezuela, essa posição da Venezuela em relação ao combate do narcotráfico no mundo. Isso talvez, né, venha influenciando, inclusive, a postura, né, do governo americano, que essa semana deu um golpe no Guaidó, né, deu dúvidas sobre o reconhecimento e propôs a possibilidade de se encontrar com Maduro, né? Talvez eu pudesse pensar sobre isso, disse o Trump. Maduro, perguntado sobre se ele se encontraria com o presidente venezuelano, ele respondeu: Maduro gostaria de conhecer, eu nunca me oponho às reuniões. Sabe, raramente me oponho às reuniões. Ou seja, todas as tentativas nos últimos 2 anos para tentar desestabilizar o governo de Maduro foram derrotadas brutalmente pela mobilização popular, pelo apoio popular ao governo de Maduro, pela União Cívico-Militar, e eu acho que o imperialismo americano está sentindo, né, que por essa via ele não vai ter grandes possibilidades de derrocar, né, a Revolução Bolivariana. Então ele vai tentar outras alternativas. Se a conjuntura ficar mais favorável em outro momento, ele volta a tentar derrubar de uma forma mais violenta. Mas agora talvez ele vá, e aí esse vai ter que ser o grande cuidado da Revolução Bolivariana, que ele vai tentar, obviamente, criar fissões, né, no governo, tentar criar possibilidades, né, até mesmo no processo eleitoral. É sintomático que ele queira negociar, queira conversar agora, nesse momento de eleições para a Assembleia Nacional, para, de repente, apoiar um outro campo, né, político, para disputar a Assembleia com o governo do Maduro, não sei. Alguma coisa tem por trás dessa tentativa
de aproximação, né, depois do tanto que eles apostaram no do quanto que eles investiram no Guaidó e que não levou a nada. O Guaidó hoje é completamente desmoralizado e isolado. Bom, está até escondido, Venezuela, né? A gente vai não. Algum tempo atrás estavam divulgando, eu procurei saber se aquilo era real, e era realmente. Ele fazia reuniões do parlamento na garagem, no salão de festas do prédio dele. Aí pedia para os vizinhos não usarem a internet para não atrapalhar, né, as reuniões do parlamento, né, um cartazinho, um negócio assim grotesco. E esse presidente, hein? Me lembrou muito a oposição cubana, né, que faz aquele estardalhaço. Quando você vai ver, é um cara numa salinha diminuta que não representa ninguém, que, sabe, tem 2 seguidores. Tem 2 seguidores, recebe uma grana preta dos Estados Unidos para ficar ali reproduzindo as notícias que os Estados Unidos banca ele para reproduzir, para criar fatos, e por aí vai. Bom, E eu acho interessante, professor Aurélio, antes de sair da Venezuela, que o quadro da pandemia, no fim das contas, terminou por fortalecer, né, a posição do governo Maduro, que se bem enfrentava antes uma forte crise econômica pela queda dos preços do petróleo, pela pressão dos Estados Unidos, o bloqueio e tudo mais, pela forma como vem gerindo a situação de crise, de pandemia, né, o nível de popularidade do Maduro vem crescendo muito nos últimos meses. Isso, foi uma derrota institutos brutal, mexicanos e de outros países. Nem sequer a chegada dos navios, institutos venezuelanos. A chegada dos navios iranianos, a postura do México de dizer que vai vender gasolina para a Venezuela, ali do lado praticamente, né? A postura do próprio Irã, estimulando a criação acordos econômicos com o Irã para terem supermercados iranianos. Exato. Né? Trazendo Foi ontem ou antes de ontem que chegou mais um barco iraniano carregado de alimentos destinados à construção de um mercado iraniano na Venezuela. Exato. E aí tudo isso vai reforçando perante a população o compromisso que esse presidente, que esse governo tem com seus interesses. Quer dizer, para que eles vão querer derrubar um governo que está garantindo o controle da Covid, junto com eles, né? Um governo que, junto com o seu povo, está conseguindo superar esses limites. Não é à toa que as pesquisas da semana passada davam, né, a vitória, as pesquisas que eu falei da semana passada estavam apontando a vitória do PSUV nas eleições parlamentares no final do ano. E a força do Maduro hoje é tão significativa que ele se propõe até mesmo, né, a que a direita, que a oposição, faça um referendo revogatório no início do ano que vem. Uma pessoa que estivesse isolada completamente perto de uma possibilidade de derrubada jamais iria propor um referendo revogatório, principalmente no momento de pandemia. Ou seja, importante isso que o professor coloca. Para quem não sabe, a Venezuela tem um artigo na Constituição que foi lançada pelo Chávez lá em 99, que depois de 2 anos do governo, a população pode, através de um número X de assinaturas, que agora eu não lembro exatamente o total, mas é um número bem baixo de assinaturas, a população pode chamar um referendo. Acho que chega a 10% dos eleitores, uma coisa assim. Exato, é mais ou menos isso. Para convocar um referendo que pode revogar o mandato presidencial, ou seja, se a população depois de 2 anos e meio, 2 anos e meio não estiver satisfeita com o governo, ela pode ter um mecanismo constitucional legal para retirar o presidente e convocar novas eleições. Isso é muito interessante, em especial para aqueles que dizem que na Venezuela não existe democracia. Uma ditadura, né? Quem tiver curiosidade, bota no Google para ver quantas vezes o Chávez se submeteu a esse referendo. E agora o Maduro se propõe a fazer a mesma coisa. Isso se a oposição conseguiu o número de assinaturas, porque também houve momentos da oposição tentar e não conseguiu o número de assinaturas. Pior, falsificar as assinaturas e mesmo assim o governo aceitar o referendo e derrotá-lo.
no referendo, isso que aconteceu, né, na Venezuela. Bom, na Argentina, né, nós vimos na semana passada a quantidade de denúncias sobre as espionagens que o macrismo promoveu durante o governo. E aí, essa semana, houve uma proposta no parlamento de Buenos Aires de investigar a espionagem durante o macrismo, né? Macri, inclusive, teria enviado a reuniões de catadores, tem inclusive uma espionagem ilegal em relação a Cristina Kirchner, em que a Agência Federal de Inteligência teria vigiado a ex-presidente. Enfim, uma série de equívocos, né, e que isso vai gerar, obviamente, uma comissão de investigação no parlamento e provavelmente vão ser encontrados muito mais dados em relação a esse tipo de comportamento do governo do Macri. Para vocês terem uma ideia, o neto do Macri, o Dario Neto, que era secretário dele, é apontado como um dos que orientou os espiões do ex-presidente. Então isso aí vai dar ainda muito caldo, né, para esse debate na política argentina. Ao mesmo tempo, você começa uma nova quarentena, né, mais restrições, o crescimento de infecções, mortes, ocupações de leitos e de terapia. Então, o Alberto Fernandes, o governador e prefeito de Buenos Aires, resolveram endurecer a quarentena, né? Isso foi gerado também pela questão dos bairros populares e tudo mais, então eles vão reduzir a circulação, fazer uma quarentena mais firme para poder, enfim, conter o avanço da Covid. Outro que foi o ex-ministro da energia de Macri foi denunciado criminalmente essa semana por negociações incompatíveis e por não cumprir os deveres de um funcionário público. Ele teria violado a lei ao dolarizar as tarifas com o objetivo de garantir lucros das empresas às custas dos usuários. Então você imagina, né, que na Argentina ex-ministros estão sendo, né, devidamente julgados pelos seus equívocos, né, por terem tido uma postura completamente contrária aos interesses públicos durante o governo do Macri. No Chile, o governo Piñera está sob fogo a crise sanitária no país. O número de casos de Covid está explodindo, o Chile está entrando no inverno, a sociedade científica está implorando que o presidente mude radicalmente essa estratégia, né? Ou seja, o que está acontecendo no Chile hoje, o que era no início considerado um milagre, né, já está se levando em consideração. Existem denúncias de que, na realidade, o Piñera manipulou os dados da Covid-19 no início da pandemia. E por isso também o ministro da Saúde renunciou, não se fala mais em imunidade de rebanho, mas em quarentena forçada, multa, prisão, inclusive um lockdown radical que eles estão chamando de hibernação. Então, e a economia do país está numa crise brutal, está desmoronando, e isso vai gerar uma crise econômica profunda nos próximos anos no Chile, somado a manifestações populares que provavelmente vão ser retomadas, já estão ocorrendo, mas vão ser retomadas amplamente com o fim da pandemia. Nós já estamos vendo que ali o Chile vai ter um papel importante. A luta de classe no Chile vai ter um papel importante para o avanço aí da luta de classe na América Latina. Bom, na Bolívia, a ANES, sob uma violenta pressão, anunciou que as eleições serão em 6 de setembro. Né? Ela tinha suspendido as eleições no início de maio, mas depois foi pressionada, né, violentamente para que ela mantesse, né, as eleições. O candidato do Evo Morales está na frente. O sonho dela era tentar impedir essas eleições, enquanto que a crise da Covid na Bolívia também está levando a uma situação de colapso, né, dos hospitais bolivianos. A maioria dos hospitais estão à beira do colapso.
A escalada da epidemia foi brutal, ultrapassou 25 mil infecções no país, que o tamanho da Bolívia, isso é muita coisa. Enfim, era uma situação difícil da autoproclamada presidente da Bolívia, né, representante dos interesses americanos e também influência brasileira, está sendo muito complicado. Está tendo toda uma controvérsia também sobre a questão dos voos fantasmas do avião presidencial boliviano. Eu havia falado isso no ano passado, no programa passado, né, de acordo com o detalhamento dos movimentos do avião. Ele realizou nada menos que 25 voos para o Brasil desde a renúncia de Evo Morales em novembro do ano passado. Teve um voo para Brasília em 11 de novembro, apenas 24 horas após a renúncia do Evo Morales. Então, uma denúncia aí que está criando também um problema sério para a ANES, enfim. O processo eleitoral. As eleições presidenciais estão marcadas para 6 de setembro. O movimento ao socialismo, que é o partido de Morales, né, está à frente nas intenções de voto. O Arce, que é o candidato, está com 24%. O Mesa está com 17,1%. Em terceiro vem o ex-presidente Jorge Quiroga, com 14,8%. E, por último, em quarto, a Janine, com 9,6% dos votos. Saindo dessa situação boliviana, eu acredito até que o Hélio vai aprofundar um pouco mais, não sei, ele falou algumas coisas sobre o México. Essa semana no México foi uma semana, né, marcada literalmente pelo terror. Né? Houve cadáveres, incêndios, ataque a chefe de polícia, guerra política, enfim. Está havendo um conflito político entre o presidente López Obrador e os governadores da oposição, e a média de assassinatos por mês no México está chegando a 3 mil assassinatos. Então está uma situação extremamente difícil. Né? Na última sexta-feira, 19 de junho, né? Sexta-feira anterior, tiveram vários enfrentamentos. No dia 20, 10 corpos foram encontrados empilhados na estrada, né, para vocês terem uma ideia, né, no estado do México. E isso, obviamente, não é um exemplo isolado. Em 20 de junho, membros do Exército prenderam 26 membros do cartel de Santa Rosa, na cidade de Celaya, em Guanajuato, incluindo os familiares da organização criminosa. Imediatamente, o José Antônio Yepes, Eduardo, levou os membros do cartel a queimar 21 carros, 6 empresas e um lote vago em Celaya, em retaliação. No domingo, 15 pessoas foram mortas no dia 21 de junho em São Mateus, no Achaca. Na sexta-feira agora, 26 de junho, ou seja, ontem, houve um ataque contra o chefe de polícia da cidade de México, né, que acusou o cartel de Jalisco, nova remuneração da emboscada, né, que foi numa das principais avenidas da capital mexicana. Duas escoltas dele morreram, com uma mulher que estava passando pela área no momento do ataque. 2 civis e 3 homens uniformizados foram feridos após esse ataque. Então você tem uma violência brutal acontecendo no México, já não é de hoje. Né? De dezembro de 2018 a maio de 2020, o governo registra uma média de quase 3 mil homicídios intencionais por mês, não são nem homicídios intencionais, e somente em 2019 o México atingiu um total de 34.608 assassinatos. Então, isso é um contexto muito complexo. Né? Esse confronto político entre o López Obrador e os governadores estão alimentando essa. E, claro, a oposição aproveita isso para atacar o Obrador. O governo federal tem tentado, né, modificar essa situação. Os governadores não fizeram, criticam o López Obrador, mas também não fizeram esforços para fortalecer a polícia estadual, ficam dependendo o tempo inteiro das forças federais, como a Guarda Nacional.
né, e não se vê nenhuma perspectiva de médio prazo para resolver essa situação, né, no México. Uma situação extremamente complicada, não é por menos que o governo do López Obrador, né, devido aos seus limites, por exemplo, não tem apoio dos zapatistas. Os zapatistas têm uma postura extremamente crítica ao governo do López Obrador e propõe, inclusive, a derrubada desse governo, a implantação de um outro Estado, enfim. É uma situação, o México vive uma situação muito difícil, não é de hoje. O povo mexicano está num processo extremamente parecido com outros lugares da América Latina. É impressionante como hoje o conjunto da América Latina está passando por situações muito parecidas. Nós estamos numa etapa agora que já vinha, né, isso aí é fruto de uma crise, que já o reflexo de uma crise mundial do capitalismo, que atinge duramente a América Latina e que com a pandemia vai aprofundar muito. A luta de classes tende nos próximos anos a se radicalizar enormemente. E as forças políticas que não perceberem isso vão estar alijadas aí do curso da história. Vão ser completamente alijadas. De América Latina, em Minas Gerais, o nosso giro foi esse. Muito obrigado, professor Aurélio. Antes de passar para o professor Éden, pedir rapidamente a todos que nos sigam no Instagram, @cotidiano_news, no Twitter, @cotidiano_news, no facebook.com/cotidiano news. Obrigado a todos que nos acompanham. Lembrando que essas e outras notícias você confere no www.cotidiano.org. Professor Éden. Bom, começando pelo ponto mais quente da América Latina essa semana, que foi o México, eu gostaria de trazer alguns números que são importantes para a gente compreender que uma das primeiras coisas que aconteceu, e o Aurélio estava falando sobre a onda de violência que o México passou nas últimas semanas, e o atentado que teve ontem contra o secretário de segurança do governo do Distrito Federal da Cidade do México. E aí uma das primeiras coisas que o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, ele fez, foi ligar justamente para os Estados Unidos para poder questionar sobre questão de trânsito de armas na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Lembrando que existe uma relação conflituosa entre os Estados Unidos e o México já há um bom tempo relacionada às fronteiras. O Obrador, no início da pandemia da Covid-19, ele tinha anunciado o fechamento da fronteira do México com os Estados Unidos por causa da questão da Covid, mas também tem outras questões também extremamente relevantes também relacionadas a isso, que é principalmente o tráfico de armas. E aí eu queria trazer alguns números que são importantes, porque apesar da violência, né, o México ser um dos estados mais violentos do mundo, inclusive um dos mais violentos na América Latina, talvez só perca para a Colômbia em número de assassinatos. O México ele tem os seguintes números em relação à entrada de armas vindas dos Estados Unidos. São 200 mil armas anuais, 567 armas por dia e 22 armas por hora de fogo que entram no país. Ou seja, para a gente ter uma noção, uma ideia básica, porque no México não existem lojas de armas, existem lojas de armas nos Estados Unidos. Então muitos traficantes de armas vão para os Estados Unidos, compram armas e levam para o México. Isso é muito comum, embora poucas pessoas saibam. E ainda sobre esse atentado, é importante falar que o atentado contra o secretário de Segurança do Distrito Federal da Cidade do México, esse atentado não seria só contra o secretário de Segurança. De acordo com algumas fontes do governo que foram divulgadas, esse atentado também seria também contra a governadora do Distrito Federal, a senhora Cláudia Sheinbaum. Ela estaria nessa linha de frente também. Lembrando que Cláudia Sheinbaum, ela é uma governadora que é do mesmo movimento que faz parte o presidente, o Andrés Manuel López Obrador, que é o presidente, que é o movimento Morena, Movimento de Regeneração Nacional, e
E esse atentado ele aparece justamente no momento onde parece que a autoridade do país, né, a autoridade do presidente, ela vai se desgastando. O Aurélio estava colocando aí uma situação, né, que é a oposição dos governadores contra a presidência, né, contra o governo federal. Existe uma aliança entre os governadores da oposição, que aí abrange desde governadores do PRI, que é o Partido Revolucionário Institucional, até governadores que fazem parte do Partido Ação Nacional, todos eles envoltos de uma oposição para poder justamente buscar desestabilizar o governo Obrador. E aí o México, né, na semana retrasada, não foi essa semana, mas foi na semana retrasada, o Obrador, em uma entrevista coletiva, ele divulgou uma série de documentos revelando uma articulação por parte da oposição com forças estrangeiras para poder derrubar o governo de López Obrador. Lembrando que o Obrador ele impediu nas últimas semanas a operação de uma empresa espanhola, tinha uma empresa espanhola que estava pagando, literalmente pagando mesmo, para que determinados telejornais divulgassem notícias, não só notícias duvidosas, mas também notícias que difamassem o governo federal, justamente para poder desestabilizar o governo de Andrés Manuel López Obrador. Lembrando que o México ele é um dos países mais afetados pela Covid-19 na América Latina. O México é um país que havia começado consideravelmente bem na sua condição de combate à Covid-19, mas que depois a coisa foi saindo do controle, porque tanto o governo federal ficou vacilante em relação a algumas medidas em relação ao isolamento, quanto os governos locais eles não foram tomando determinadas medidas de isolamento. Lembrando que no México a economia informal ela é uma parte considerável da economia do país, assim como também o tráfico de drogas. E aí, assim, colocando-se friamente, existe uma boa parte da população, inclusive, que é empregada dessa forma, e que parte dessas revoltas em relação que pode-se dizer, né, de revoltas de guerra, né, dos cartéis do narcotráfico, pode estar relacionado também com essa relação com a Covid, porque dentro de uma crise do tamanho como essa, onde a circulação internacional ela é extremamente dificultada, principalmente por causa do fechamento da fronteira, um dos principais afetados, né, é o comércio de drogas, né? Então, é o tráfico de drogas. Então, existe aí um grande enfrentamento por parte dessas forças entre si e com o governo federal. E aí o governo mexicano também fica diante de um dilema, porque o governo mexicano, o presidente Obrador havia prometido durante sua campanha presidencial que ele não militarizaria o país, que ele buscaria um outro diálogo, uma outra ideia de segurança pública, e que até o momento tem sido respondido da mesma forma como era respondido antes, com a militarização das ruas, a Guarda Nacional, inclusive o Exército e a Marinha estando presente em boa parte do território mexicano, principalmente no norte do país, em algumas regiões no norte do país. E aí, né, tem uma outra informação também sobre o México, só para fechar. O ministro da Fazenda do México informou que hoje foi informado essa semana que ele pegou o Covid-19, ou seja, a Covid-19 ela continua em plena expansão no país, e por enquanto o controle ainda não é efetivo ainda sobre a doença. Apesar disso, boa parte do país ainda tem um grande índice de circulação de rua, como já foi dito, existe uma boa parte da população que trabalha de maneira informal, e a coisa tem sido bastante complexa relacionada a isso. Tem uma última notícia que eu esqueci de citar. O Obrador ele anunciou que vai visitar os Estados Unidos dentro de algumas semanas para poder discutir com o presidente Trump alguns termos do TEMEC, que é o novo acordo de livre comércio entre Estados Unidos, México e Canadá, que foi acordado entre o final do ano passado e início desse ano. Lembrando que o Obrador também ele tem tido também alguns conflitos também com o Trump relacionados a questões geopolíticas regionais. O Obrador ele tem tido uma posição bastante firme em relação à Venezuela, ele deu asilo a Evo Morales e anunciou agora, né, recentemente, que vai vender gasolina também para Cuba, mediante a questão do bloqueio, né? Lembrando que o México e Cuba têm uma relação histórica, né?
O México foi um dos primeiros países a reconhecer Cuba e é, inclusive, um dos países com mais longa data de relações junto a Cuba. E isso tem gerado, né, um conflito muito grande com os Estados Unidos. Isso gera há muito tempo e isso continua a gerar. Indo para uma outra região também conflituosa na América Latina, eu vou para o Equador, que é importante colocar que o Equador está tendo uma série de lutas sociais que a gente pouco está vendo na mídia. Essa semana teve manifestação de médicos, teve manifestação de professores, quase que diariamente, né? A capital do Equador, Quito, virou praticamente um acampamento militar, né? Polícias militares, forças do exército têm acampado juntamente à capital e têm reprimido todo tipo de manifestação que tem sido feito na capital. Lembrando que uma das principais empresas equatorianas aéreas fez uma série de demissões de funcionários de acordo justamente com algumas previsões da lei humanitária que o presidente Lenin Moreno ele está buscando justamente articulando para poder aprovar, que essa lei já foi aprovada, mas está tendo algumas emendas e alguma discussão ainda. E aí uma série de funcionários, né, de uma empresa aérea chamada TAMI foram demitidos e eles também participaram de uma série de protestos também na capital equatoriana, justamente por causa dessas questões de demissões que muitos deles não foram pagos. E aí, de acordo com uma legislação que estaria entrando em vigor, eles não necessariamente precisariam ter pago todo o salário e poderiam ter um retroativo que pagasse metade das horas trabalhadas. Aí tem uma série de intersecções do ponto de vista legislativo que são interpostas, né, para poder violar uma série de direitos trabalhistas. E aí, né, no Equador ainda também é importante falar que o presidente Rafael Correa essa semana ele denunciou uma perseguição política tanto a ele quanto ao seu movimento partido que o seu partido, que é o Partido Movimento de Revolução Cidadana, que tende a participar das eleições presidenciais no ano que vem. Lembrando que esse é o último ano de mandato do presidente Lenin Moreno. E o presidente Lenin Moreno ele tem buscado justamente não só melhorar a imagem, né, como saiu, né, uma campanha midiática, saiu uma notícia falando relacionando, né, uma compra de uma empresa para poder melhorar a sua imagem em Miami, nos Estados Unidos, na semana passada, que gerou uma grande onda de críticas, né, no país. E aí o Lenin Moreno ele tem justamente construído instrumentos para poder impedir Rafael Correa de participar das eleições. Existem uma série de investigações por parte da Justiça contra o ex-presidente Rafael Correa, relacionadas a alguns casos de corrupção que são acusações que são feitas ao ex-presidente, mas que até o momento não encontraram nenhuma prova judicial. E, inclusive, ele fez alusão justamente ao processo que aconteceu contra o Lula aqui no Brasil. Ele colocou que querem perseguir a mim, assim como perseguiram a Lula no Brasil. E o Rafael Correa, uma das figuras políticas mais importantes da América Latina. Inclusive, ele coloca isso, ele esteve à frente aí na América Latina de um movimento para poder libertar o Lula, né? E ele foi um dos grandes defensores desse movimento. E o Rafael Correa, ele tem buscado justamente denunciar essas tentativas que envolveram essa semana também o movimento Revolução Cidadana, que postula, ele já tem presença no parlamento, né? Ele tem 29 parlamentares dentro da Assembleia Nacional do Equador, e ele tem buscado também uma articulação também política dentro do Equador para que ele possa vir a conseguir construir, né, uma plataforma política para no ano que vem disputar a presidência do país. Bom, saindo do Equador e indo para um outro país, eu vou agora para o Peru. É importante colocar que o Peru essa semana ele estendeu seu estado de emergência até o dia 31 de julho, e aí é importante colocar isso porque o Peru, algumas regiões do Peru, segundo informações do governo peruano, já tem conseguido iniciar a dobra da curva. Ainda não é a curva, mas é o início da dobra da curva
da Covid-19, segundo o governo peruano. E aí, nesse sentido, o governo peruano ele buscará manter até o dia 31 de julho as medidas de quarentena em diversas regiões do país. Essas medidas elas não valem para todas as regiões do país, elas valem somente para algumas. Entre as regiões que não vai valer essa medida está a capital do país, que é Lima. Segundo o governo peruano, a capital do país já está passando por um processo de diminuição do número de infecções, conseguiu estabilizar, mas alguns especialistas e alguns cientistas dizem que isso ainda não é o suficiente para poder liberar parte de atividades, tanto sociais como encontros. Claro, bom, isso ainda não está previsto no plano de abertura do governo peruano, mas tem se vislumbrado para que a partir de agosto isso seja possível. A partir de agosto não, para que a partir dos próximos dias isso seja possível. Isso tem sido discutido de acordo também com as lideranças regionais do país. Algumas regiões como Huanuco, Arequipa, Loreto ainda não vão liberar ainda circulação, vão manter o chamado lockdown, né, a chamada restrição, né, o bloqueio, né, de saída de rua, as pessoas não vão poder sair, só que a não ser para atividades essenciais, que eles colocam lá, atividades essenciais, uma série de atividades essenciais, e que coloca, né, a situação do Peru aí numa situação de risco, né, porque a gente tem falado aí do risco de uma segunda onda, né, a nível mundial, e aí o Peru ele tem buscado, né, relaxar algumas medidas. Existe uma série de pressões em cima de vários governos, né, mundiais, principalmente na América Latina, pela flexibilização das medidas de quarentena, o que tem gerado, né, a possibilidade de uma segunda onda no país. A gente já vê isso em alguma medida se refletindo, principalmente porque tem muitos casos de infecção, alguns casos de infecção, principalmente em algumas cidades no interior do país, do Peru, são infecções recentes, ou seja, a Covid ainda não está completamente contida, então existe uma série de situações ainda no Peru. O Peru ele faz uma quantidade de testes considerável, só que isso ainda não é o suficiente ainda, dentro daquelas 6, né, resoluções que existem feita pela OMS, para poder você liberar uma determinada cidade para circulação. E aí é importante colocar isso, porque isso é uma discussão que acontece em um momento também onde uma série de governos na América Latina também discutem liberar, né, flexibilizar medidas, né? E onde também existe uma série de infecções também ocorrendo também nas regiões amazônicas, tanto do Brasil quanto da Bolívia, da Bolívia e da Colômbia, que estão ali circundando o próprio Peru. Portanto, o Peru ele está em um alto risco também de possuir um grande número de infecções, apesar desse número de crescimento de infecções hoje não ser tão grande quanto, por exemplo, no Chile. Como o Aurélio estava falando, as infecções no Chile estão sendo tão grandes que dentro das próximas semanas, elas podem inclusive passar o Peru em número de casos. E aí, assim eu termino o giro pela América Latina. Muito obrigado, professor Eden. Coloquei rapidamente aí o quadro para vermos os números aí do Chile e do Peru. O Peru vem com 272.364 casos e o Chile 267.766. Lembrando que os dois países, né, possuem um número aí baixo de testagem, o que pode nos dizer que o número real de infectados é muito mais alto do que a gente vê aí, como no caso do Brasil também. Bom, vamos passar para os Estados Unidos, que teve uma semana extremamente movimentada, tanto por sua atuação a nível internacional como do ponto de vista interno. E, antes de tudo, pedir a todos que nos acompanham, que nos sigam no Instagram, @cotidiano_news, no Twitter, @cotidiano_news, e que deixem um like e a nossa página aí do Facebook, quem ainda não acompanha, facebook.com/cotidiano news. Professor?
Aurélio Fernandes. A semana nos Estados Unidos começou, né, com as consequências aí, as repercussões do comício do Trump em Tulsa. Né, era um comício que já tinha um questionamento muito grande, apesar de ser, né, um dos redutos republicanos nos Estados Unidos. Existe na história da luta antirracista nos Estados Unidos, o conhecido massacre de Tulsa. Né, era uma região em que os negros tinham conseguido se desenvolver economicamente, comunidades de negros com empresas, com lojas e tudo mais, e entre a noite de 31 de maio e 1º de junho de 21, supremacistas brancos, né, racistas, usaram como desculpa um chamado para linchar um homem negro que eles acusavam de ter agredido sexualmente uma mulher branca. Isso ficou comprovado que isso não existiu, e morreram cerca de 300 pessoas negras, né, fruto dessa violência. E o Trump, com a sua sensibilidade cavalar, resolve fazer o seu primeiro comício em Tulsa, achando que ele iria fazer um comício extremamente significativo. E, para sua surpresa, o comparecimento foi muito aquém das expectativas. Agora, o que não se sabia, e que aí virou motivo de troça, de brincadeira, de gozação, né, nas redes sociais, é que um grupo de adolescentes, né, atuando nas redes sociais, fãs do K-pop, que é um estilo musical de banda sul-coreana, e também fãs daquela rede social TikTok, que é uma rede recente, eles tiveram um papel importante no esvaziamento do comício do Trump, porque eles se inscreveram aos milhares no comício previamente, porque havia, né, uma inscrição prévia no comício, as pessoas tinham que assinar um documento dizendo que, né, aceitavam participar, mesmo sabendo da Covid, para evitar processos posteriores, enfim. Eles simplesmente fizeram uma série de inscrições, milhares de inscrições, não comentaram isso nas redes sociais, e apenas depois que foi constatado que o comício não chegou a 10 mil pessoas, que haviam várias áreas, né, 100 pessoas dentro do pavilhão e tudo mais, lugares vazios, e os organizadores do evento alegando que as pessoas tinham sido impedidas de chegar por causa dos manifestantes em torno, né, do pavilhão. Isso foi desmentido por essa garotada que botou lá: olha, nós fomos os responsáveis pelo esvaziamento, por isso. Colocaram no Twitter, né, e tweetaram declarando vitória, que eles conseguiram derrotar o Trump, dar uma lição ao Trump. E esse teve uma repercussão muito grande, foi uma semana sombria, né, para o Trump. Enfim, ele saiu dali, foi para o Arizona, chega no Arizona, aumentou enormemente todos esses estados republicanos a expansão da Covid. Essa semana o John Biden abriu 10 pontos de diferença, né, nas pesquisas eleitorais. Enfim, se tentou um fim de uma flexibilização na quarentena, abrindo bares, igrejas, e isso acabou gerando, se não a segunda onda, mas um aumento enorme, né, da infecção pela Covid. Um aumento, como diz o Fauci, que é um dos especialistas americanos, dizendo que o vírus não está sob controle, que houve um aumento perturbador. Ele é o principal especialista em doenças infecciosas do país, né, inclusive questionou a avaliação otimista do Trump, né, dizendo que não teria problema, que os Estados Unidos está saindo da pandemia, né, e demonstrando que isso não é verdade. Né. Vários estados aí estão aumentando o número de infecções: Arizona, Texas, Califórnia, uma quantidade enorme de casos diários. Só na última quarta-feira, em um dia, as autoridades de saúde pública dos Estados Unidos registraram quase 40 mil novos casos. Né? Em Houston,
as unidades de terapia estão ficando sem camas disponíveis, o prefeito declarou isso, ou seja, uma situação muito difícil, né? O CDC, o Centro de Controle de Doença norte-americano, diz que milhões mais podem ter o coronavírus, e no meio desse contexto, Texas suspendeu a reabertura, né? O governo está estimando que 20 milhões de americanos foram infectados, num número significativamente maior que o número oficial de casos. Enfim, uma situação extremamente difícil, ao mesmo tempo que você vê, né, a dificuldade para tratamento, a dificuldade. Enquanto eu dei a notícia quando nós estávamos no giro pela Ásia, eu falei da questão de 95%, né, dos chineses têm o seu plano de saúde cobrindo, né, a sua necessidade de saúde. Nos Estados Unidos, o Michael Flor, de 70 anos, termina o tratamento, consegue enfrentar o Covid, sofre e termina. Quando sai, ele está devendo 1,1 milhão de dólares pelo seu tratamento. Quer dizer, mais de 1/4 milhão de americanos foram hospitalizados pelos vírus. Vocês imaginem o resultado econômico disso aí, a quantidade de contas, quanto que eles vão ter que pagar e quantos não vão ficar arruinados no meio de uma pandemia, de uma crise econômica, né, que, apesar das iniciativas do governo, né, de ajuda federal e tudo mais, que o governo inicialmente implementou e que limitou o aumento da pobreza, isso não resolveu a situação. Tem estudos alertando que a suspensão, né, dessa ajuda, que eles estão dizendo que no próximo mês, o Trump tem dito que no próximo mês os americanos não vão precisar mais, eu comentei sobre isso semana passada, as famílias de baixa renda vão voltar a ter dificuldades muito grandes, né, vai piorar a situação econômica, né, dos Estados Unidos. E daí dá para entender o porquê dos 10 pontos à frente aí do Biden em relação ao Trump, inclusive também o crescimento, né, o fortalecimento dos democratas. Vocês terem uma ideia, né, nas primárias democratas em Nova York, a Alexandria Ocasio-Cortez derrotou, dentro dos democratas, por 70% dos votos, a Michelle Caruso Cabrera, uma pessoa apoiada pela Goldman Sachs, pelos grandes empresários de Wall Street. É uma votação brutal, 70% dos votos, então está tendo, né, demonstra um crescimento desses setores, né, social-democratas, né, que dentro do Partido Democrata, ou seja, é uma situação do país que está levando, né, ao descontentamento. Isso acaba se exprimindo minimamente no campo eleitoral, apesar de eu já ter feito a avaliação, já ter colocado aqui, que eu não consigo ver, né, a ordem institucional americana sendo permeável pelas contradições de classe, pelas contradições que estão acontecendo hoje nos Estados Unidos. É exatamente esse o grande nó, né, dos Estados Unidos. A gente fica em dúvida o que vai acontecer, né, a partir disso aí. Um outro escândalo que teve essa semana lá, mais um escândalo do Trump, é que ele teve ingerência, ele pressionou, né, em processos judiciais para garantir que o Timothy Sia, que era procurador do Distrito de Colômbia, né, cedesse a pressões por medo do presidente e liberasse o Roger Stone, né, para não sofrer os processos judiciais. O Roger Stone é um estrategista político, aliado de longa duração do presidente Donald Trump. Ele foi condenado a 3 anos e 4 meses de prisão após ter sido considerado culpado por diversos crimes, incluindo de obstrução da justiça e mentir para o Congresso. Ele se autodeclara como um trapaceiro sujo, ou seja, bem ao nível, né, do Donald Trump, que também, essa semana, né, anunciou uma ordem executiva para proteger os monumentos dos Estados Unidos. Nós vimos na semana passada, na semana anterior, no mundo inteiro, né,
uma quantidade enorme de manifestações que destruíam monumentos racistas, fascistas, enfim, monumentos de pessoas vinculadas ao tráfico negreiro, mas, né, perseguição aos indígenas. E o presidente dos Estados Unidos prometeu longas penas de prisão por esses atos ilegais contra as propriedades do país. Ele colocou no Twitter que ele teve o privilégio de assinar uma ordem muito forte que protege monumentos, memórias e estátuas americanos. Está gerando toda uma discussão no meio, inclusive no meio acadêmico, quer dizer, uma discussão no sentido de que essas estátuas deveriam ser levadas para dentro de museus, deveriam ser contextualizadas, né, e não meramente destruídas, inclusive para manter a memória, para manter a crítica a essas personagens e tudo mais. Mas essa é uma discussão aí que está havendo, mas o interesse, obviamente, do Trump não é resolver essa situação no sentido de preservar a memória. Na realidade, ele quer preservar todos os valores supremacistas brancos, racistas, né, antipopulares, né, que marcam a sua trajetória política. Então, em linhas gerais, esse aí é o giro pela semana aí na América do Norte. Eu acho que o mais interessante mesmo foi a garotada aí ter desmoralizado o comício do Trump, né, ter transformado o comício do Trump numa derrota brutal. Isso teve uma repercussão muito grande. Sem dúvida. No mínimo engraçado, né? Mas engraçado não para o Trump, né? Exato. Para ele foi uma piada de mau gosto. Professor Éden. Bom, eu trago duas notícias extremamente importantes, sendo a primeira delas é que a investigação aberta contra o Biden em Kiev, ela permanece, caso Biden-Poroshenko, ela permanece. Para quem não sabe, eu falo de uma série de áudios que foram liberadas há aproximadamente algumas semanas por um deputado ucraniano chamado Andriy Derkach, que denunciavam justamente a pressão por parte de Biden sobre o então presidente ucraniano em 2016, Petro Poroshenko, para poder paralisar as investigações contra o filho dele, Hunter Biden. E aí eu queria trazer, tem uma informação nova em relação a isso, que eu acho importante, que as investigações prosseguiram, e colocou-se inclusive que sobre a empresa Burisma, que era a empresa que o filho do presidente Biden ele é associado, essa empresa ela teria sido justamente vendida em 2014 mediante um processo extremamente fraudulento. Colocou-se, inclusive, os áudios divulgados essa semana pelo deputado da Rada Ucraniana, deputado Andriy Derkach. Eles comprovam justamente que a justiça ucraniana havia um dos sócios, né, da empresa Burisma, lembrando que são dois sócios que existem, um se chama Kulik, sócios fundadores da empresa Burisma. Um se chama Kulik, o outro se chama Mykola Zlochevsky, que eram dois conhecidos oligarcas ucranianos em 2014. Um desses sócios, o Kulik, ele recebeu um valor de dinheiro, porque ele estava sendo investigado por casos de corrupção. Ele recebeu um valor em dinheiro justamente para poder denunciar uma série de casos de corrupção em sua própria empresa, para que ela pudesse ser vendida para o filho do então vice-presidente Joe Biden em 2014. Seriam aproximadamente 3,4 bilhões de dólares que teriam sido oferecidos ao então empresário cofundador da empresa. E aí o caso teria sido evoluído até um tal ponto onde tanto o oligarca fundador da empresa, Mykola Zlochevsky, teve que sair do país, quanto a empresa passou para o controle então do filho do Biden, Hunter Biden. Importante colocar sobre essa situação também uma outra questão relacionada também ao Biden, que se relaciona ao Biden de uma maneira indireta. Ontem
o Congresso, né, em Washington aprovou uma lei que constituía o 51º estado da Federação dos Estados Unidos, que seria o estado de Washington, que seria o distrito de Washington. Washington passaria a se emancipar, portanto, e se tornaria mais uma unidade federativa, o 51º estado dos Estados Unidos. A princípio, isso pode parecer um pouco curioso, né? Isso acontecer às vésperas do cenário eleitoral, mas isso também indica uma questão muito importante, porque como a eleição nos Estados Unidos se dá de maneira distrital, colegiada, né? Tem um colegiado, né, eleitoral, a eleição dos Estados Unidos ela não ocorre, a contagem de votos ela não ocorre por cabeça, mas sim ela ocorre por cabeça, mas ela é uma contagem, uma votação distrital, né, diferenciada, né? Cada colegiado ele conta uma espécie de um ponto para a disputa presidencial na hora da contagem, e aí a criação desse 51º estado, ela traria uma soma de contagem de votos completamente diferente na hora da eleição para o presidente nos Estados Unidos. Então, essa mudança, né, que foi a criação desse 51º estado, ela é algo extremamente significativo do ponto de vista eleitoral, principalmente porque não se tem uma definição, né, de como é que vai ser a eleição dos Estados Unidos. O Aurélio estava colocando aí a vantagem, por exemplo, de 10 pontos que tem o Biden. Essa vantagem de 10 pontos, ela é uma vantagem que ela é contada a partir de determinados meios de pesquisa que em 2016 também apontavam também, aí eu coloco também muita importância, né, da gente analisar isso, que em 2016 também apontavam uma vantagem da Hillary sobre o Trump. Então, é importante a gente colocar, porque existem, né, determinadas medidas e determinados mecanismos, instrumentos que estão sendo mobilizados nos Estados Unidos, institucionais ou não, para poder inviabilizar uma derrota dos democratas nas eleições. Isso pode parecer para alguns, né, meio esquisito, meio estranho, mas isso aí é uma movimentação institucional que está sendo feita, né, dentro dos Estados Unidos. O próprio Trump ele está de olho nisso, ele sabe disso. E assim, o cenário, né, tem evoluído, né, tem entrado numa escalada, né, numa determinada escalada. E aí é importante colocar que, por exemplo, a aprovação, né, da criação do 51º estado nos Estados Unidos, ela não seria possível sem o apoio de uma fração do Partido Republicano. E aí eu estou colocando isso porque alguns republicanos apoiaram essa lei, então isso indica de uma maneira clara que existe uma divisão entre os republicanos que já vinha se desenhando já nas últimas semanas e que coloca aí mais um verniz aí, mais lenha nessa fogueira aí que a gente tem observando que é esse processo eleitoral nos Estados Unidos. Enfrentamentos de rua nos Estados Unidos também têm sido registrados. Na cidade de Portland, onde se tentou estabelecer uma nova comuna, uma nova zona autônoma, se registrou enfrentamentos entre a população, a polícia e algumas milícias supremacistas brancas essa semana. Alguns repórteres têm sido agredidos em algumas dessas manifestações de rua, tanto por parte das milícias supremacistas quanto por parte mesmo da população em geral também, que tem saído das ruas nos Estados Unidos. Portanto, a situação de enfrentamento, de polarização, ela tem sido muito grande dentro do território dos Estados Unidos e que tem gerado aí uma instabilidade política geral cada vez maior, inclusive que se acirra dentro do processo eleitoral. O Aurélio colocou essa questão do K-pop e também colocou a questão também do crescimento do Covid nas regiões republicanas. É importante colocar, né, que isso pode representar um duro golpe, né, dentro do processo eleitoral para o Trump, porque esses principais redrutos do Trump, ao começarem a ser atingidos pela Covid-19, podem atingir os próprios índices de intenção de voto também dos próprios republicanos em relação a Trump. Mas como o Trump também ele é um candidato que tem se imposto também como uma pessoa que é do Partido Republicano, mas ele é um outsider, ele é um pouco mais independente, isso também pode acabar angariando ainda cada vez mais o apoio, né,
dessas parcelas da população que são mais radicalizadas, supremacistas brancas, que querem, né, impor uma situação de terror nos Estados Unidos, né? Basicamente isso que eu tenho a comentar sobre os Estados Unidos essa semana. O resto o Aurélio colocou aí, e a gente vai acompanhando aí o desenrolar do que for acontecer. Muito obrigado, professor Eden. Só para finalizar aqui, essa semana também nos Estados Unidos teve uma votação importante, que a Câmara dos Deputados aprovou a reforma da questão policial. Notícia está lá no cotidiano.org. E é interessante dizer que os democratas aí obtiveram uma maioria, mas não tão ampla. A votação terminou em 236 a 181, ou seja, é um indício que os republicanos possivelmente não vão deixar passar essa lei no Senado, o que segue essa linha de repressão que vem adotando o Donald Trump, e esse discurso contrário às manifestações, como vocês já comentaram, na questão da destruição das estátuas e tudo isso. E é importante dizer que essa lei, chamada de Lei George Floyd, tem por objetivo, um dos aspectos, proibir a técnica de sufocamento usada pelos policiais, que levou ao assassinato do Floyd, e também tem por objetivo tirar um pouco dessa certa imunidade, dessa imunidade quase que total que tem a polícia dos Estados Unidos quando comete crimes no exercício de sua profissão. Encerramos por aqui hoje a nossa live. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Lembrando que no próximo sábado, a partir das 16 horas, estaremos de volta com o Pelo Mundo, nosso programa de análise das principais notícias da semana. Lembrando que, e pedindo a todos que nos acompanhem nas redes sociais, Instagram, @cotidiano_notícia, _news, Twitter, cotidiano, @cotidiano_news, e que deixe o like na nossa página facebook.com/cotidiano-news. Obrigado a todos, que tenham uma ótima semana. Lembrando que na segunda-feira, às 21h30, estreia os 30 Minutos no Mundo, um programa que vai ser de segunda a quinta-feira, de segundas até quinta-feira, falando aí sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Um abraço a todos, um bom fim de semana. Nos vemos na segunda-feira.